Mateus 7, versículos 15 a 27. Um colega meu, e muito meu amigo, deixa eu afastar um pouco o microfone para não ficar sandoso. Ele dizia o seguinte, ele perguntava, da onde que eu acho os temas da minha pregação? Porque tem uns temas assim que é bem diferente. O tema da pregação de hoje é como reconhecer um falso. Como reconhecer um falso. Olha, já pode até anotar. A primeira pergunta é, da onde eu tirei o tema desse? Segundo, o que esse texto tem a ver com isso? Mas nós vamos ler, os irmãos vão ler esse texto com bastante curiosidade, espero eu. Até porque o objetivo desses temas é justamente despertar curiosidade nos irmãos. Nós vamos ler esse texto tentando procurar a resposta para essa pergunta. Como reconhecer um falso? Mas o irmão depois também vai entender o que essa pergunta quer dizer. E essa é uma pergunta muito importante. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém. Salvo engano, só da minha memória, acho que já preguei nesse texto aqui. Só que o sermão hoje é todo diferente. Então não se preocupe, você não vai ouvir a mesma coisa. Normalmente quando, por exemplo, numa reunião no grupo de discipulados, se uma das perguntas fosse qual o pior defeito você enxerga ou você encontra numa pessoa, é possível que fosse algo do tipo que se responde nos talk shows da televisão, da Rede Globo, tal como aquela da Fátima Bernardes, que as pessoas normalmente falam a falsidade. Mas tantos outros defeitos nós poderíamos pensar, como ingratidão, das pessoas ingratas, eu particularmente acho que é um defeito muito grande. Feiura. Tem gente que se a pessoa não for bonita, como dizia o poeta, que me desculpem as feias, né? Feiura e beleza. Na nossa sociedade, irmãos, a pessoa que não tiver assim um rostinho bem harmônico, perde emprego. Perde vaga para o outro. Perde. Feiura e beleza conta até na hora de dar emprego. Avareza, sujeito não abre a mão nem para dar tchau. Nadando, ele nada com a mão fechada. Meus irmãos, a falsidade é um dos defeitos mais lembrados quando esta pergunta é feita. E eu gostaria de trazer justamente uma mensagem a respeito de como reconhecer um falso. Como reconhecer um falso. Mas aqui eu não quero tratar de qualquer falsidade. Eu quero afunilar o assunto. Se eu for tratar de qualquer falsidade, nós podemos colocar, por exemplo, a nota de 10 reais. Existem moedas verdadeiras e moedas falsas. Nós podemos falar de teorias que são verdadeiras e teorias que são falsas. Existem conhecimentos que são verdadeiros e conhecimentos que são falsos, estão enganados.
mas gostaríamos de falar sobre reconhecendo a falsidade em 3 aspectos que são muito importantes na nossa vida, sobretudo na nossa vida dentro da igreja. O primeiro, reconhecendo um falso profeta. Reconhecendo um falso profeta. O versículo 15 até o versículo 20 desse texto trata exatamente dessa preocupação. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Reconhecendo um falso profeta. Um falso profeta deve ser reconhecido em primeiro lugar porque ele é perigoso. Por isso o texto começa com acautelai-vos, tenham cautela, tenham cuidado. O falso profeta é perigoso por pelo menos 3 motivos. Primeiro, ele está disfarçado. Um falso profeta normalmente não vem escrito em uma placa, falso profeta. Talvez a gente tenha uma certa ingenuidade quando lê o livro de Apocalipse e vê escrito sobre o falso profeta. E a gente imagina que vai surgir alguém escrito falso profeta no chapéu. Escrito falso profeta. Aí ele será reconhecido de pronto. Não é bem assim que funciona. Um falso profeta ele é perigoso exatamente porque ele está disfarçado. Eles se apresentam disfarçados em ovelhas. Mas também o falso profeta é perigoso por quê? Porque por dentro eles são lobos. Sim, são lobos. E lobos, meus caros, são um predador da ovelha. É um predador da ovelha. A figura que Jesus coloca, ela é clara exatamente nisso. Percebam o perigo que é um falso profeta na igreja. Ele vai devorar a ovelha. Ele é perigosíssimo. Mas em terceiro motivo pelo qual um falso profeta é perigoso é porque ele rouba as ovelhas. Lobos roubadores. Ele quer as ovelhas para si. Ele quer tirar vantagem do rebanho. Ele não quer cuidar do rebanho. Ele quer usufruir do rebanho. Meus irmãos, pode ser que o conceito de falso profeta para nós, na igreja presbiteriana, seja um conceito bastante distante, abstrato. A gente normalmente pensa nos profetas, se você for presbiteriano e não mantiver contato com nenhuma outra denominação, você provavelmente deve pensar no profeta Jeremias, profeta Ezequiel, profeta Amós, no profeta Obadias, e está pensando no falso profeta deve ser um sujeito que fala que teve uma revelação profética e que não teve. Se você tiver contatos com denominações pentecostais ou carismáticas, você possivelmente vai pensar naquelas pessoas que são procuradas para, depois de alguma oração, predizer o futuro da pessoa que foi orar com ela. Eu mesmo, particularmente, nesses primeiros bancos aqui, já houve situação que uma pessoa pediu para orar comigo e ficou olhando para a minha cara depois do término da oração. E aí, tudo bem? Sim. O senhor quer ver uma foto? Eu foto? Sim, foto do meu filho que nós estamos orando por ele. Eu já pensei, né? Deve guardar na carteira, né? Sair aquelas fotos, sabe aqueles pais que andam com as fotos dos filhos na carteira? Hoje em dia não tem muito. Por quê? Porque tem o celular, né? Você anda com foto de filho na carteira, você pode andar com a foto do filho no celular, né? Muito bem mais rápido, bem mais ágil. Aí tira uma foto 3x4 da carteira. Você disse, legal, seu filho, bom, né? Muito bem, Deus abençoe. E acabou. A mulher ficou assim numa tristeza. Eu sabia qual era a expectativa dela ao me apresentar a foto. Mas eu nem respondi dentro da sua expectativa, simplesmente ignorei. Às vezes acontecem situações que algumas pessoas são buscadas para orar por outras porque elas revelarão o futuro da outra. São profetas contemporâneos do pensamento carismático ou do pensamento pentecostal. Nesse caso, tanto faz ser neopentecostal ou pentecostal tradicional. Então, a figura de um falso profeta também vem no imaginário popular dessa figura. Mas, pensando no ofício profético de uma forma geral, como é apresentado nas Escrituras, nós entendemos que tanto uma coisa quanto a outra não esgota o sentido que Jesus quer dar. A palavra falso profeta, nesse texto, que seria uma pessoa enviada
da função de alimentar o rebanho, falando a palavra de Deus para ela. Não sem motivo, o primeiro livro sobre homilética já escrito no mundo protestante se chama A Arte de Profetizar. A Arte de Profetizar. Porque o pensamento de profetizar é entendido dentro da nossa tradição reformada como pregar. Pregar. E nesse sentido, meus irmãos, é esse sentido que inclusive eu quero abordar, porque é nesse sentido, ainda que possamos tornar possíveis outros pensamentos, por exemplo, existem falsos evangelhos. Existe hoje em dia, se você assistir lá National Geographic, BBC e um monte de outras coisas, vai aparecer o evangelho de Tomé, o evangelho de Filipe, o evangelho de um monte de gente. Aí você pode pensar, são falsos profetas? Sim, mas o conceito, falo que primeiro não foram eles que escreveram, tá? Pode confiar, o pastor quer dizer então que aquele, eu vi lá na Discovery que acharam e tal, inclusive tá rasgado, um V, eu assisti também, não por isso que eu saiba também alguns detalhes. A questão é a seguinte, não é disso que o Senhor Jesus Cristo está preocupado nessa passagem. Ele está preocupado de pessoas que transmitiriam a palavra dele, mas com objetivos de roubar, de fraudar ou de acabar com o rebanho. Nesse sentido. Por isso o falso profeta é perigoso, mas o falso profeta também, graças a Deus, ele pode ser reconhecido. Versículo 16: pelos seus frutos os conhecereis. É possível conhecer um falso profeta. Como? Pela habitualidade de suas palavras e de suas ações. Vou até repetir. Presta atenção nessa palavra aqui. Habitualidade. É com H. Na verdade, não sei nem se existe mesmo. Habitualidade. O que quer dizer? As palavras e ações que são para ele um hábito. Sim. Porque se os irmãos olharem para esse texto, olha só, colhe-se porventura uvas dos espinheiros, ou filho dos abrosos, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos, não pode árvore boa produzir frutos maus, nem árvore má produzir frutos bons. Aí a gente começa a avaliar todo mundo, inclusive esse que vos fala. E qual que é a nossa avaliação? Bom, o pastor disse que nós temos que ter paciência. Mas o pastor mesmo, ele é craque em perder a paciência quando ele está dirigindo. Ele não tem muita paciência. Então, ele é um falso profeta. Não é verdade? Afinal de contas, ele está anunciando a paciência, mas ele não pratica a paciência. A questão é a seguinte: uma pessoa às vezes olhou e falou, nossa, o pastor perdeu a paciência. Quantas vezes você conviveu com o pastor? 10 anos. Agora não sou eu, mas eu não. Agora é outro. 10 anos. E ele pregava sobre a paciência? Pregava. Nossa, ele pregava paciência. Não mudava o disco. Tá. Que também era perseverante. E aí, quantas vezes você viu ele perder a paciência? Uma. Então ele é falso profeta. Tá vendo do que eu estou tentando falar para os irmãos? É a oração que o seu Narciso fez na hora da contrição. Às vezes nós olhamos determinados textos e achamos que as pessoas que devem nos ensinar a palavra serão pessoas perfeitas. Mas a única pessoa perfeita que está aqui nesse templo é o próprio Deus. Nós somos todos pecadores e imperfeitos. Então, do que o texto trata, se ele não trata de exigirmos perfeição dos nossos líderes? Se trata do hábito. O hábito é diferente. Uma coisa é um pecado na vida da pessoa, outra coisa é o hábito de cometer aquele pecado sempre. É o hábito. Uma coisa é o hábito, outra coisa é o pecado eventual. O que é o pecado eventual? Ele perdeu a paciência uma vez. Não, ele é uma pessoa impaciente. É diferente. Por isso o texto fala que ele dá sempre os frutos, ou seja, rotineiramente, toda primavera, aqueles frutos você pode esperar. Aquela planta dá uva. A planta que dá uva você pode esperar. Vai dar uva. Já pensou? É parreira que chamam
que dar uma. Pois é, já pensou nascer uma laranja? Olha, tem umas barreiras aqui, olha só. Aí você está olhando para a parede e de repente nasce uma laranja. Você vai pensar o quê? Que é da Embrapa, né? Eu morei perto da Embrapa. Às vezes eu pensava, será que não vai sair um milho andando, falando por aí? É da Embrapa. Não, meu irmão. É o hábito, é a habitualidade. Ou seja, as palavras e os atos que habitualmente nós falamos e agimos nos revelam. Somos conhecidos pelo que falamos e pelo que agimos. Não adianta nada morrer de amores no coração se esse amor não transmitir para a palavra e para as ações. Tem que se transmitir. É dessa forma que nós vamos interpretar e avaliar os outros. Se for só no coração, só quem Deus está... Não, o que importa é o coração. Meu irmão, o seu coração só importa mesmo é para o seu cardiologista. Aí importa só o coração. Se for Deus, importa o coração, importa o cérebro, importa a orelha, importa tudo. Importa tudo. Importa as nossas relações interpessoais, importa tudo. Tudo é importante para Deus. Não é só o coração, Ele está vendo o coração. Ele está vendo o meu coração, mas Ele não vê só o coração. Ele vê tudo. Meus irmãos, permitam-me aplicar o texto. Primeiro, como é que nós devemos interpretar esse texto? Ou aplicar esse texto na nossa vida? Primeiro, é largando da nossa ingenuidade. Às vezes a gente entra na igreja, acha que está todo mundo da igreja tudo perfeitinho, santo. Aí no primeiro pecado do outro se escandaliza e fala, nossa, tinha isso na igreja. É claro que tem, meu irmão. Na igreja nós somos pecadores. Nós já fomos libertos da culpa do pecado. Estamos sendo libertos da força, da influência do pecado. É a santificação. E seremos libertos um dia da presença do pecado. É a glorificação. Até lá, pecados acontecem. Não deveria, mas acontece. Acontece no meio da igreja. Às vezes dentro da igreja se apresentam lobos. Dentro da igreja. Querendo pegar o rebanho. Dentro da igreja. E às vezes pega mesmo. Irmãos, quantas pessoas vocês não conhecem, seja de ver ou de ouvir falar, de pessoas que entraram na igreja disfarçados de ovelhas para roubar parte do rebanho para levar para outro lugar? Até hoje, a gente que fica assediando ovelhas na nossa igreja presbiteriana de Paraguaçu Paulista para tirar de dentro da igreja. Até hoje. Nós não podemos ter essa ingenuidade. Nós temos que enxergar e ver as intenções das pessoas. Aonde ela quer nos levar? Por que ela está falando mal da igreja? Por que ela está falando mal dos irmãos? Por que ela está falando mal do pastor? O que está por trás dela? Por que ela fica posando que ela sempre está certa e está todo mundo errado? Por quê? Nós precisamos dessa vigilância. Nós não podemos nos permitir cair em contos que nós não podemos cair. A palavra de Deus é muito clara. Cuidado com os falsos profetas. Tenham cuidado. Não acolham qualquer ideia que parece bonitinha, está aí propagandeada no YouTube, no WhatsApp, seja lá no que for. Fake news gospel. Tem um monte também. Não. Pondere, pensa, ouça, avalie os dois lados. Às vezes há pessoas que querem botar você contra outras pessoas. Ouça as outras pessoas. Nós não podemos ser ingênuos, irmãos. Crente com mais de um ano de crente, de igreja, de carteira de crente lá, ele não pode ficar caindo em conversa com os outros que entra na igreja com intenção de fazer o mal, porque entra. Foi Jesus que falou que entra. Então não é de hoje. Não é de hoje, agora. Não. É desde os tempos apostólicos. Os irmãos vão lendo as cartas do apóstolo Paulo, vão vendo quantas vezes isso aconteceu na igreja primitiva. Também isso deve mexer com o nosso caráter. Nós que ensinamos, irmãos, os profetas, por assim dizer, os profetas contemporâneos dentro do conceito bíblico que Jesus está apontando, devemos ter redobrada atenção com o que fazemos, mesmo que sejam boas as nossas intenções. Também precisamos de discernimento, porque esse texto nos ensina que um ambiente cristão é possível encontrar más intenções. Cuidado, não se escandalize.
Está entrando agora na igreja, conheceu o mundão e às vezes vai lá e o outro faz uma coisa que você está vendo que está errado. Não se escandalize, acontece. Falsos profetas entram no meio da igreja, inclusive para destruir o rebanho, se possível. O texto fala de pessoas que estão falando o verdadeiro evangelho. A contrário senso, agora eu vou inverter tudo. Eu estou falando, presta atenção, estou falando de pessoa que está falando o evangelho certinho, mas cuja conduta é ruim. Existem pessoas que têm uma conduta boa e que não está falando o evangelho. Cuidado também. Então você vai sair desse tudo e falar, o pastor nos ensinou que nós temos que avaliar a conduta da pessoa, e se a conduta dela for certinha, então está liberado, posso ouvir aquela pessoa. Não pode. Na verdade, a próxima passagem vai falar exatamente de pessoas assim, com boas atitudes, ou atitudes aparentemente boas, mas que não devem ser seguidas. Mas isso eu já quero de antemão adiantar, meus irmãos. Cuidado. Às vezes a gente vê, não, uma pessoa tão boazinha, vou ouvir. Não, uma pessoa tão... não, vou ouvir. Nossa, como ela dá bons frutos, vou ouvir. Cuidado. Aí na hora que ela vai falar de doutrina, ela te ensina errado. Ela fala errado. Mas ela é uma pessoa tão boazinha, sim, mas pensa errado. Fazer o quê? Acontece. Segundo lugar, reconhecendo que o outro é um falso discípulo. O outro. Presta atenção. Então, vamos chegar num outro momento. E espero eu que ainda hoje. Versículos 21 a 23. Vê que o N está em negrito. Começa uma nova perícope. Já ouviu falar de um negócio desse? Anota aí. Perícope. Perícope. Significa que mudou de assunto. Mas está tratando ainda da mesma coisa. Mas ele vai falar de uma coisinha diferente. Ele não está mais falando dos falsos profetas. Ele está falando dos falsos discípulos. Reconhecendo que o outro é um falso discípulo. Qual que é a característica do falso discípulo? Ele possui profissão de fé certa. Senhor, Senhor. Nem todo que me diz. Olha só. O falso profeta, ele fala, mas não pratica. O falso discípulo, ele fala, mas não pratica. Guarda essa informação. Qual que é a questão aqui do falso discípulo? Ele fala, ele tem uma verdadeira profissão de fé, ele fala Senhor, Senhor, ele chama Jesus de Senhor, mas ele não faz a vontade do Pai. Ele não faz a vontade do Pai. Pastor, como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus? É uma coisa mística, misteriosa, com quem que eu vou casar? A pessoa já pensa. Quando eu falo, como saber qual é a vontade de Deus? A primeira coisa que a pessoa me fala é com quem que eu vou casar. Não sei bem por que é essa pergunta que surge, mas ela normalmente surge quando falamos sobre esse assunto. Outras pessoas perguntam, qual é a profissão a seguir? Será que eu devo largar meu emprego para passar mais tempo estudando? Será que eu devo mudar de profissão? Como saber a vontade de Deus para essas coisas? Meus irmãos, presta atenção numa coisa. Quando Jesus fala, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, qual o sentido da palavra vontade que Jesus está usando? Às vezes nós criamos respostas a perguntas que não foram feitas, ou que foram feitas de outra forma. Jesus perguntou de outra forma. Quando Jesus ora a Deus e ensina ele a orar, os discípulos a orar, seja feita a tua vontade. Ele está falando daquela vontade secreta, aquela vontade que é a vontade do decreto de Deus, segundo o qual não cai um fio de cabelo da nossa cabeça, nem ele embranquece, nem cai um pardal do céu, se não for da vontade dele. Ou ele está falando daquela vontade revelada que nós encontramos na palavra, que deve servir de norte, deve servir de bússola para a nossa vida? É a segunda. Sim, é a segunda. Pois de que forma Jesus iria orar para que o Pai conseguisse realizar os seus decretos? É a segunda. E aqui, esse é o mesmo Espírito. Vontade de Deus é as normas que estão nas Escrituras.
as normas que estão nas Escrituras. Quais são elas? Os mandamentos que existem todos. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não imiteis o que é mal. E tantas outras passagens. Não mintais uns aos outros. Honra teu pai e tua mãe. São essas tantas passagens das Escrituras que aí estão. Ou seja, a pessoa tem uma vida espiritual pública, que é uma coisa, e uma vida ética que está totalmente afastada da vida espiritual dele. Ou seja, a vida religiosa diz respeito àquilo que ele faz no horário do culto, enquanto a sua vida pessoal não tem nada a ver com esse momento no culto. Isso, meus irmãos, é frequente nas nossas vidas, e nós presbiterianos temos sido acusados exatamente até de fomentar, de elogiar esse tipo de atitude, embora nós não façamos. Como regra, é uma acusação que me parece desonesta, porém é uma acusação que existe. As pessoas nos acusam disso. Meus irmãos, o texto nos fala que a pessoa, embora não fizesse a vontade de Deus, chamasse o Senhor Jesus de Senhor de fato, e mais que isso, eles profetizavam em nome dele, expeliram demônios em nome dele, faziam milagres no nome dele, e mesmo assim Jesus disse: eu não vos conheço, afastai de mim vós que praticais iniquidade. Por quê? Porque operações miraculosas do Espírito Santo na vida das pessoas não indicam necessariamente que a pessoa seja crente. Se não, vejamos. Os irmãos se lembram do caso de Judas Iscariotes? Judas Iscariotes precisou, para ser nomeado ou para ser identificado como o traidor, precisou de uma senha entre João e Jesus. Senão ele não seria identificado. E os outros discípulos todos começam a perguntar: acaso sou eu? Acaso sou eu? Acaso sou eu? Por quê? Porque eles não sabiam quem era. Por quê? Porque todos faziam as mesmas coisas. Judas não se identificava como um falso discípulo, a não ser no momento em que iria entregar o seu Senhor, o nosso Senhor. Veja como acontece. Por quê? Porque ele tinha operações de dons que eram dados aos seus irmãos. Por isso Jesus está dizendo que, mesmo que ele conceda dons espirituais, não quer dizer que a pessoa seja crente. Crente, exato. Tanto que, não tanto assim no nosso meio, mas alguns irmãos pentecostais às vezes comentando de uma outra pessoa, falam: nossa, e ele, até porque se vêem surpresas por alguma situação que ele tenha cometido, falam: nossa, mas ele tinha tantos dons. E eu respondo normalmente: mas isso te surpreende em quê? Se o Senhor Jesus Cristo disse exatamente isso: em teu nome fizemos, em teu nome fizemos, em teu nome fizemos. Mas crente ele não era. Isso eu estou, meus irmãos, utilizando todo o pensamento para conversar no mesmo ambiente. Não estou dizendo aqui que todo mundo que sai por aí falando que fez milagre, eu estou acreditando. Muito pelo contrário. Como é que eu aplico essa verdade? Primeiro, devo tratar o próximo com respeito, mas discernindo quem é irmão e quem não é, mesmo dentro da igreja. Pastor, não é pecado julgar os outros? Olha que está no versículo 6 desse mesmo capítulo, é só virar a folha. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, voltando-se vos dilacerem. O texto está falando de animal mesmo, ou Jesus está usando uma imagem como metáfora para que os seus discípulos entendessem, para não ficar sempre em cima de pessoas que estão zombando, mas que realmente compartilhassem o Evangelho dentro de um campo muito maior. Exatamente esse sentido, para não desperdiçar o que é de Deus com quem está zombando de Deus. O texto então está dizendo que eu devo analisar os outros. 1 Coríntios, a respeito dos profetas, o apóstolo Paulo orienta que um ou dois ou três, não me lembro exatamente o número, profetizem e os demais julguem.
Nós podemos julgar o conteúdo das coisas, podemos e devemos. Aquilo que está sendo falado deve ser julgado. Julgai todas as coisas, retente o que é bem. Devemos julgar as coisas, devemos julgar aquilo que nós ouvimos. Meus irmãos, precisamos ter discernimento dentro da igreja. Na igreja tem discípulos verdadeiros e às vezes tem falsos discípulos. Não se surpreenda, é isso que eu quero dizer. Talvez a maior tônica dessa mensagem é essa: não se surpreenda, não se escandalize, atente para o que a palavra diz. Vede, como o Senhor Jesus certa vez disse, que eu vos falo com antecedência. Essa palavra é importante, muito importante, até para que nós estamos recebendo um número muito bom de novos membros, e às vezes chega aqui com uma expectativa de que é todo mundo perfeito. Não é. Essa é a questão. Não é. Nós não podemos ter essa ingenuidade. Nós precisamos ter discernimento. Em terceiro e último lugar, reconhecendo que eu sou um falso discípulo. Quando? Presta atenção. Qual é a característica do falso profeta? Ele fala e não pratica. Qual a diferença do outro falso discípulo, daquele com quem eu convivo? Ele fala e ele não pratica. E qual a diferença para mim? Eu ouço e não pratico. Começa o versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Verso 26. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem que edificou a sua casa, insensato, edificou a sua casa na areia. Posso discernir, meus irmãos, o que o outro fala, o que o outro é, pelo que ele faz, pelo que ele fala. Agora, para eu me avaliar, é muito mais complicado. Muito mais complicado. Por quê? Porque o juízo é se eu ouço e pratico. Não é se eu falo, é se eu ouço. Percebeu a diferença? E tem mais. O que eu devo ouvir? As palavras de Jesus. Todo aquele que ouve estas minhas palavras. O que é a palavra de Jesus? O que está escrito na Bíblia. O que está escrito na Bíblia é palavra de Jesus. O que alguém disse que vai acontecer na sua vida, e às vezes se não acontece, você se desespera e você fala: vou sair da igreja, que eu orei e o irmão falou que Deus ia me abençoar e não abençoou, que eu orei e Deus falou que eu ia prosperar e eu quebrei ao invés de prosperar. O que Jesus está falando? Estas minhas palavras. Quem quer confiar em mais coisas, em mais adendo, em mais situações, corre o risco de se decepcionar. Mas aqueles que ouvem as palavras de Jesus que estão na Bíblia, ele jamais se decepcionará. Porque é com elas que Jesus se compromete. Que ele fala: eu vou cumprir. É essas palavras. Todo aquele que ouve estas minhas palavras. Então a primeira coisa que eu devo fazer para ser um discípulo de Jesus é o quê? Ouvir as palavras dele. Não é óbvio? Mas às vezes a gente não faz. A gente ouve todo mundo, mas não ouve Jesus. A gente ouve o vizinho, a gente ouve o colega do trabalho, a gente ouve as pessoas na rua, a gente ouve a televisão, mas a gente não ouve Jesus. Para ser discípulo de Jesus, a gente tem que ouvi-lo. Ouvir o que ele falou. Onde ele falou? Na palavra. Vai lá e lê, confere. Mas ouvir apenas não é o suficiente. É também agir de acordo com o que ouve. Enquanto o falso profeta é julgado por aquilo que ele fala e pratica, o outro discípulo é julgado por aquilo que ele fala e pratica. Eu sou julgado por aquilo que eu ouço e pratico. Você está ouvindo o que? Segundo lugar, você está praticando o que ouve? Quando ouve as Escrituras? É assim que eu posso me avaliar, meus irmãos. Porque até agora a gente já nomeou um monte de gente. Quando eu penso em falso profeta, aí já vem uma lista. Nossa, tudo falso profeta. Pastor, tem sujeito, você nem sabe o que é. Aí você pensa no irmão que é um falso discípulo. Aqui só na igreja, deixa eu já começar a listar. É fulano, é beltrano, é ciclano. Você já nomeou na tua cabeça? Não nomeou? Olha lá.
Só se você for assim, tá concentrado, mas se você parar para pensar em outra coisa, você já nomeia o nome dos outros. Aí tá lá, fulano, essa mensagem é para fulano, pena que ele faltou. Mas enfim, tem também Beltrano, tem Ciclano, tem outro. Agora quando chega na hora que a gente faz a autoavaliação, é que a coisa complica. Por quê? Porque é difícil ter esse afastamento para avaliar. A gente está dentro de nós. Como é que a gente se avalia? Por isso que a gente não é avaliado por aquilo que fala e pratica, mas pelo aquilo que ouve e pratica. Porque a primeira pergunta é o que eu ouço? A segunda é o que eu faço? Eu estou ouvindo aquilo que eu estou praticando aquilo que eu ouço de Jesus ou não? Bom, para encerrar, meus irmãos, eu falei nesta noite sobre o tema como reconhecer um falso. Que tipo de falso? Um falso profeta, um discípulo falso no outro e um discípulo falso em mim. Sim, porque eu também tenho que avaliar não apenas o outro, mas eu mesmo. Se eu julgasse a mim mesmo, não seria julgado pelo outro. É isso que o texto fala. Há algum pecado? E quero lhe levar a essa reflexão nesses momentos finais. Há algum pecado que precisa ser abandonado? Ou algum hábito que, mesmo não sendo pecaminoso, mas que leve você a algum comportamento ingênuo, que impeça de reconhecer que pode haver falsidade na igreja? Se isso acontece, você se torna uma presa fácil. Sim, presa fácil. Eu estou dizendo, irmãos, é isso que eu estou dizendo, que nós devemos ser um pouquinho céticos com o outro, que nós precisamos ser um pouquinho desconfiados, que não dá para acreditar em tudo que a gente escuta, que a gente tem que, às vezes, escutar com muito cuidado, com muito critério. Continuando, há também algum comportamento que faz de você um ouvinte não praticante daquilo que Jesus ensina? Tudo isso pode ser mudado agora, por meio de um compromisso seu. Você quer assumir esse seu compromisso? Eu recomendo que faça. Vamos sair daqui, irmãos, um pouco mais fortes, fortalecidos, cabeça ligada. Nós temos que ficar ligados. Se aparecer falso profeta, eu já sei, eu estou acordado, eu não estou dormindo. Igual o texto, o versículo que eu li, que eu mencionei antes de iniciar a mensagem: acorda tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Amém.